Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Meus queridos, nessa manhã eu quero trazer para você uma palavra de reflexão. Vamos refletir um pouquinho sobre a vida? Amém? Eu quero ler aqui, primeiramente, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 22, que diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Serão abreviados, serão encurtados aqueles dias. Amém? Meus queridos, eu estava conversando ontem com a minha mãe. E eu falei, meu Deus, já estamos no meio do mês de março. Parece que o mês começou ontem. E ela falou para mim, parece que foi ontem, janeiro, que o ano começou. Eu falei, é verdade. Às vezes você chega no final da semana e você fala, meu Deus, mas parece que foi ontem, que foi o sábado. Os dias não estão correndo, os dias estão voando, meus queridos. Os dias estão sendo abreviados, você acorda de manhã cedo, daqui a pouquinho você já está indo dormir de novo. É impressionante. Antigamente eu lembro que parece que os dias eram longos. Quando eu era criança, tudo era diferente. Sabe, até eu falava, meu Deus, mas esse dia não passa. Você fazia tanta coisa, a gente acordava cedo e fazia um monte de coisa. E mesmo assim, a hora que você ia ver, o dia estava claro ainda. E a hora que você ia ver, a minha mãe estava me chamando pro almoço. Eu falei, meu Deus, mas parece que, sabe, os dias eram longos. E a gente sentia isso, porque parece que o dia não passava. E hoje, parece que você não tem tempo o suficiente para fazer tudo aquilo que você precisa fazer no dia. E existe uma coisa que nós fazemos muito, que nós não deveríamos fazer, que se dá o nome de procrastinação. Eu já trouxe essa palavra uma outra vez, o ato de procrastinar, deixar para depois aquilo que você precisa fazer, e nós estamos fazendo muito isso nos últimos tempos. Você sempre deixa para depois para fazer aquilo que você precisa. Muitas vezes você está planejando algo para fazer no dia seguinte e você chega esse dia seguinte, você precisa fazer aquilo, mas você vai deixando para a hora do almoço, você vai deixando para a tarde, você vai deixando para a noite, e a hora que você se dá por conta, você não fez aquilo que você precisava. Aí você fala assim, não, amanhã eu faço. E aí esse amanhã eu faço, e você nunca faz. Meus queridos, o tempo está voando e o tempo é cruel. Tem uma frase que eu escutei ontem e eu quero que você reflita sobre ela. Amanhã pode não dar tempo. Amém? Olha, escute. Amanhã pode não dar tempo. Esses dias eu trouxe uma palavra onde eu enfatizava essa frase: valorize aquilo que você tem. E hoje eu falo para você, amanhã pode não dar tempo. Você já reparou que a maioria das pessoas só valoriza quando perde? É verdade. Esses dias eu estava pregando numa igreja e eu disse assim, você sabia que os mortos recebem muito mais flores do que os vivos? Isso é uma realidade, meus queridos. Eu quero falar aqui a respeito de saudade. Eu vou ler aqui um versículo. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo.
Olha só que versículo curioso. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Olha só, uma pessoa falando que a lembrança que vem à memória dela naquele momento que estava escrevendo essa carta, que Paulo estava, que tinha na mente a lembrança que ele tinha de Timóteo, era das lágrimas de Timóteo. Então ele estava desejando muito ver a Timóteo, porque naquele momento ele estava se lembrando das lágrimas dele. E ele desejava ver essas lágrimas novamente para se encher de alegria. Ele estava com saudade de ver Timóteo chorando. Olha só que coisa curiosa. E o que ele queria dizer com isso? Que ele estava desejando ir ter com Timóteo, porque ele sabia que quando ele estivesse com ele, ele mataria essa saudade. A saudade era tão grande que até mesmo ele tinha saudade de ver ele chorando. Você tem alguém na sua memória que até mesmo algo ruim que essa pessoa faz, você consegue lembrar e sentir saudade até mesmo das coisas ruins que ela já fez? Esses tempos atrás, eu ouvi uma pessoa falando a respeito de uma mãe que dava trabalho, sabe? De uma mãe que estava tendo que usar fralda e ela arrancava a fralda na hora que colocava e estava dando aquele trabalho, sabe? E fazia xixi na cama e tinha que trocar o lençol constantemente e colocar o lençol no sol ali, o colchão no sol para secar. E essa mãe se foi. E eu tenho certeza que essa pessoa que estava reclamando de ter que colocar o colchão da mãe para fora todos os dias para secar no sol e trocar suas fraldas com dificuldade, mesmo que ela pegasse toda vez que fosse trocar a fralda fosse aquela luta, porque ela colocava a fralda e a mãe tirava, e ela tinha que colocar de novo e a mãe tirava. Mesmo desse trabalho todo, aquele cheiro de xixi traz saudades para aquela pessoa que já não tem mais a sua mãe, não é verdade? Meus queridos, sabe, nós precisamos entender o que Deus está fazendo nos últimos dias. Deus fez com que surgisse essa pandemia para que as famílias se aproximassem mais. Fique em casa, fique em casa. O povo começou a se desesperar por ter que ficar em casa, mas não está entendendo o valor do fique em casa. As famílias estavam distantes, ninguém tinha mais tempo para ninguém. E o Senhor está abreviando os dias. Os dias estão sendo encurtados, então o Senhor trouxe muitas vezes essa pandemia para que nós tivéssemos a obrigação de ficar em casa. Por quê? Porque, meus queridos, sabe qual que é os piores sentimentos que existe na vida do ser humano? Sabe qual que é? O abandono. Você já conversou com uma pessoa que foi abandonada? Você já parou para ouvir alguém que foi abandonado? Eu acredito que uma pessoa que foi abandonada, se ela já superou esse abandono, ela até consegue falar a respeito do assunto. Mas uma pessoa que foi abandonada e ainda não foi curada desse sentimento, a voz dela fica embargada na garganta. Ela mal consegue se expressar e falar para você como que é esse sentimento do abandono. Sabe, o sentimento da rejeição. Você já conversou com alguém que foi rejeitado?
Ou você já foi rejeitado na sua vida? Se você já foi, você sabe o que é ser rejeitado. É um dos piores sentimentos que existe. Uma pessoa rejeitada, ela é uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima. Sabe, é uma pessoa medrosa, muitas vezes ela tem medo da rejeição, ela tem medo do abandono, ela nunca é uma pessoa segura, sabe? Ela pensa que ela vai ser rejeitada por todo mundo, ela pensa que a qualquer momento ela pode ser abandonada. O sentimento do desprezo, sabe? Meus queridos, a falta de toque. Você sabia que adoece? Você já conviveu muitas vezes, existem muitos casamentos onde não existe mais toque, onde já não existe mais abraço, onde já não existe mais beijos. Isso vai adoecendo as pessoas, sabia? A falta de toque adoece. E por quê que nós só valorizamos quando nós perdemos? Por que nós não valorizamos e não conseguimos demonstrar amor enquanto a pessoa está perto? Por que nós não conseguimos abraçar quando nós temos a oportunidade e essa pessoa está bem do nosso lado? Sabe, certa vez eu ouvi uma frase que uma pessoa diz que muitas vezes nós vamos atravessar oceanos para ver uma pessoa e muitas vezes nós não conseguimos atravessar do outro lado de uma mesa para olhar uma pessoa nos olhos. Você já se perguntou como que você vai se sentir se aquela pessoa que você tem uma tristeza, uma mágoa dentro do seu coração, se você nunca mais poder ter a oportunidade de olhar nos olhos dessa pessoa e pedir perdão? Será que nós precisamos conviver o resto da nossa vida com o remorso de não ter pedido perdão, de não ter abraçado a pessoa? Por que nós preferimos abraçar, tocar um corpo gelado num caixão, sendo que você tem a oportunidade de olhar a pessoa nos olhos, você abraçar, você pedir perdão, ou de repente, sabe, você sentir o calor dessa pessoa enquanto ela ainda está quente? Meus queridos, você já planejou visitar alguém? Fez um planejamento. Você planejou visitar uma pessoa distante. E quando você se deparou, no exato momento que você vive, e essa viagem que você tanto planejou, não deu tempo de você fazer essa viagem, porque a pessoa se foi antes. A pessoa morreu antes. Sabe? Eu sinto saudade de muitas coisas. Esses dias eu estava sentindo saudade de quando eu não tinha nada para me preocupar. Quando eu só tinha preocupação em estudar, em passar de ano, sabe? Muitas pessoas reclamam de ter que estudar, meu filho mesmo detesta estudar. E fala, meu Deus do céu, não sei quando é que vai acabar essa luta de ter que estudar. E eu sinto saudade, sabe? Eu era tão caprichosa, eu tinha canetas de tudo quanto é cor. E eu gostava de, sabe? A minha forma de estudar era fazer resumos, porque quando eu escrevia, eu decorava, isso ficava guardado na minha mente. Então uma das estratégias para eu estudar era escrevendo. E quando eu preciso decorar a letra de um louvor, muitas vezes eu tenho dificuldade só de escutar. Então eu pego e eu escrevo. E por incrível que pareça, algumas partes eu escrevo de cor diferente e ali vem na minha memória a forma que eu escrevi, o lugar que eu escrevi. E
Sabe, isso faz com que eu memorize aquilo que eu tenho dificuldade para memorizar. Então, esses tempos atrás, eu passei em frente uma das escolas que eu estudei no primário. E eu falei, nossa, que saudade do tempo que eu estudava aqui. Entende? Saudade de um tempo que passou e não volta mais. Nós muitas vezes vamos nos pegar sentindo saudade de tempos que vivemos e que não tem como voltar mais. E muitas vezes nós vamos ter sentimentos de arrependimento, de até mesmo remorso, de coisas que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos. Só que não dá mais tempo, porque o tempo passou e não dá para voltar atrás. Se tem uma coisa que não volta atrás é o tempo. Entende? Meus queridos, eu tive uma avó que por muitos anos eu fiquei longe dela. E essa avó, eu era extremamente apegada a ela e ela a mim. Sabe? Ela tinha um apego muito grande e ela falava comigo pelo telefone. Nessa época eu morava no Japão e ela falava, filha, quando você volta? Eu falava, avó, eu não sei, mas eu espero voltar logo para visitar, pelo menos. E ela falava, vem me ver, eu não quero morrer sem te ver. E ela falou isso para mim por muitas e muitas vezes. E eu falava assim para ela, vó, mas a senhora é uma pessoa saudável. A senhora não vai morrer não. E isso ela tinha os seus 70 e poucos anos, sabe? Eu falava, a senhora não vai morrer não. E aí, meus queridos, nessa época eu passei 5 anos direto no Japão sem voltar. E eu voltei para o Brasil e eu morava no Mato Grosso do Sul e minha avó morava em Minas. Só que eu voltei numa época de crise no Japão e eu voltei sem dinheiro. Então eu voltei para o Mato Grosso do Sul e estava sem dinheiro para poder visitar minha avó, para poder ver ela. E aí eu peguei e fiquei deixando, eu falava assim, minha avó ligava e falava, filha, você não vem me ver? Eu falava, avó, eu tô sem dinheiro, mas eu tô aqui me esforçando, eu estou trabalhando e eu vou juntar dinheiro e eu vou ver a senhora. E ela ficava, filha, eu não quero morrer sem te ver. Eu falava de novo, vó, a senhora é saudável, a senhora só tem um problema no joelho. E problema no joelho não mata ninguém, vó, fique em paz. Olha só o que eu falava, problema no joelho não mata ninguém. E isso daí até me dói de falar hoje, porque é a frase que eu falava para ela, falava, vó, a senhora só tem um problema no joelho. E chegou um determinado dia e o meu pai me ligou falando assim, a sua avó tá dando muito trabalho. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, pai, eu vou trazer minha avó para vir morar comigo. Já que eu não tô conseguindo ir aí para visitar ela, para ficar uns dias aí, eu vou trazer ela para morar comigo. E tava tudo combinado dela vir morar comigo no Mato Grosso do Sul. Só que aí parece que passou umas 2 semanas e eu ali naquele planejamento, sabe, de como fazer, o quarto que eu vou colocar minha avó, quem que eu vou colocar para cuidar da minha avó, porque eu ia ter que pagar alguém para cuidar dela porque eu trabalhava. E meu pai me liga novamente. Ele falou assim, olha, você vai ter que vir para cá. Eu falei assim, o que foi? Eu vou vir, eu vou para buscar minha avó. Ele falou assim, não, sua avó ficou doente, ficou ruim, a gente levou ela no hospital. E foi detectado um câncer no cérebro dela. E o médico falou que ela não passa de 2 meses. E eu falei, meu Deus, mas como assim? Ela não tinha nada. E de repente, ela passou mal e o médico detectou um câncer no cérebro dela e deu apenas 2 meses de vida para ela. E ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui no hospital com a sua avó. E eu vou colocar ela para falar com você no telefone, quer dizer, eu vou colocar o celular no ouvido dela e você fala com ela. Porque a sua avó, ela não está reconhecendo mais ninguém, ela não está falando do dia para a noite, ela já não reconhecia mais ninguém, ela não falava mais com ninguém. E eu falei, mas como assim?
Do dia para noite, do dia para noite, aconteceu isso e ela não reconhece mais ninguém. Ela só reconhece a mim, mas ela não reconhece mais ninguém. Eu falei, meu Deus. E ele falou, eu vou colocar o celular para ela ouvir a sua voz. Só que ela não vai te responder porque ela não está falando. Mas você fala algumas palavras para ela e se não der tempo de você chegar aqui e ela falecer, pelo menos você falou as últimas palavras. E eu peguei e falei assim, vó, sou eu, vó, a Cristine, sou eu. E ela não falou nada. Eu falei assim, vó, me espera, porque eu vou aí para ver a senhora. E me despedi dela. Falei, tá, vó, me espera, eu já tô indo. E desliguei o telefone. E ali eu não tinha dinheiro suficiente. Eu lembro que na época era mês de dezembro, eu tava com a minha agenda lotada, porque eu sou cabeleireira e eu tava com a minha agenda lotada, já todo mundo marcado. Meus queridos, eu peguei o meu cartão de crédito, eu comprei passagem de ida e volta na época, eu comprei parcelado no cartão e eu deixei todo mundo em casa e eu fui correndo para ver minha avó. Olha só, eu não poderia ter feito isso antes? Parcelado as passagens no cartão de crédito, e aí no momento que minha avó estava para morrer, eu peguei, deixei tudo de lado, tudo para trás, todo mundo em casa, não desmarquei ninguém, sabe? Não deu tempo, não desmarquei nenhuma das minhas clientes, peguei o ônibus e fui correndo para ver minha avó. E meus queridos, chegando lá no hospital, meu pai falou assim, olha, não fica triste não, ela não reconhece ninguém, ela com certeza não vai reconhecer você. E chegando ali no quarto, nem eu não reconheci ela. Minha avó, uma mulher tão vaidosa, uma mulher, né, linda, bonita, cheia de vida. E eu olhei para ela e procurei assim, porque tinha outras pessoas em outro leito. Eu olhei e falou assim, você está à procura de quem? Eu falei, a dona Suarga. É aquela ali. Eu olhei e falei, meu Deus, como assim? Não é minha avó. E nem eu não reconheci ela por conta da aparência dela. E isso deu tempo do meu pai chegar no quarto. E aí, eu chegando lá, ele falou assim para a mãe dele, para minha avó, falou assim, mãe, olha só quem veio te ver. Meus queridos, e ela não reconhecia ninguém, somente o meu pai. E ela não estava falando mais. Ela olhou para mim, falou assim, minha filha, meu amor, você veio. Ela falou, eu pensei que você tinha mentido para mim, porque toda vez você falava, eu vou te ver, vó, eu vou te ver, vó. E nunca vinha, eu pensei que de novo você tinha mentido para mim. Meus queridos, para quem não reconhecia ninguém e para quem não estava mais falando, ela falou, meu amor, você veio. E ela escutou aquilo que eu havia falado no telefone para ela, sabe? Eu vejo isso como um presente de Deus para mim. E Deus concedeu o desejo do coração dela, porque ela falava, eu não quero morrer sem te ver. E meus queridos, eu fui para lá. E fiquei 7 dias no hospital com ela. Eu dormia no hospital e meu pai ficava de dia com ela. E nesse período, Deus me deu a oportunidade. Eu levei uma harpa e todos os dias eu cantava para minha avó. Existem hinos da harpa que hoje é muito difícil eu cantar na igreja, porque me lembra muito dela, sabe? E eu cantava todos os dias para ela e às vezes ela não conseguia dormir de noite, ela me acordava e falava assim, ela me chamava de Nenê, ela falava, Nenê, canta para mim. Eu tô muito agitada, eu não tô conseguindo dormir. E eu pegava a harpa e eu cantava os hinos da harpa para ela. Sabe? Deus me deu esse presente. Só que foi no leito de morte. E minha avó, ela já não estava raciocinando mais. Esse câncer que ela teve no cérebro foi algo tão repentino que ela não reconhecia nem as pessoas, ela não falava. E Deus
fez com que ela tivesse ali consciência. Ela voltou à consciência no momento que eu cheguei ali, sabe, na presença dela. E eu tive a oportunidade de falar: vó, a senhora quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E não fazia sentido se ela não tivesse consciência daquilo que ela estava ouvindo. E Deus fez com que ela recobrasse a consciência para que tudo aquilo que eu falasse com ela, ela entendesse. E eu falava: olha, repete essa oração que eu vou fazer. E ela repetiu a oração, ela confessou a Jesus com os seus lábios, consciente, meus queridos, e ela pôde aceitar Jesus antes dela morrer. Sabe, isso foi um presente que Deus me deu, mas no leito de morte. E ali, no dia que eu tinha marcado para ir embora, eu me despedi dela. Só que eu não falei para ela que eu ia embora, porque todos os dias eu ia para casa para poder tomar banho e descansar um pouco. Então eu me despedi dela e fui embora. Só que ela viu que eu fui embora, mas ela pensou ali que eu ia para casa para tomar banho e para voltar, para vir dormir com ela de novo. Meus queridos, mas olha só, Deus sabia de todas as coisas. Ela não sabia que eu não ia voltar, que eu estava voltando para o Mato Grosso do Sul. Porém, Deus sabia e Deus tinha dado um período ali para eu ficar um pouco com ela e ela ficar comigo antes de morrer. Meus queridos, eu ia pegar o ônibus 3 horas da tarde. E 5 horas da tarde a minha avó faleceu. Deus me deu mais um presente, porque quando eu estava dentro do ônibus, ela morreu. Então eu não vi a minha avó morrer, mas eu vi ela antes de morrer e ela me viu antes de falecer. Deus, Ele me deu aquilo que estava dentro do meu coração, tanto o desejo que eu tinha de ver minha avó. Eu passei os momentos com ela e Deus concedeu o desejo do coração dela, que era me ver antes dela morrer. E eu fui embora 3 horas da tarde e ela faleceu 5 horas da tarde, apenas 2 horas depois. Então, meus queridos, guarde essa palavra no seu coração hoje. Amanhã pode não dar tempo. Não deixe para abraçar o corpo quente que você tem do teu lado, esperando só quando ele estiver gelado. Não espere para dar flores no dia que a pessoa morrer no seu velório. Dê flores, abrace, beije, fala que você ama, vá visitar, mesmo que você tenha que, sabe, pegar um dinheiro que você não tem hoje, mas se esforce, pega um dinheiro, vá ver, sabe, o seu pai, a sua mãe que está longe. Mas não deixa para fazer amanhã, porque amanhã pode não dar tempo. Faça hoje. Eu senti esse desejo de contar esse testemunho para você, porque eu senti saudade, sabe, do meu tempo de escola, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, e eu fui conversando com a minha mãe ontem, e nós fomos falando sobre o tempo está se abreviando, e o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu comecei a contar para ela, sabe, essa experiência que o Senhor me deu com relação à minha avó, esse presente que Deus me deu. Então eu te falo nesse dia, não perca tempo. Não gaste seu tempo com aquilo que não precisa. Existem pessoas que estão perto uma das outras, mas os seus corações estão longe. Pessoas vivendo do lado da outra, ali dentro de casa e com seus corações longe. Eu conheço pessoas que conversam dentro de casa por mensagem de WhatsApp. Pare e pense no que nós estamos fazendo da nossa vida. Meus queridos, pode não dar tempo de abraçar, pode não dar tempo de falar que ama. Depois não adianta chorar de remorso, depois não adianta chorar ali na beira de um caixão, porque aquela pessoa que você está vendo na sua frente, você brigou com ela e não deu tempo de pedir perdão. Ai, mas eu não queria ter brigado. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não queria, mas já não dá mais tempo.
Entende? Já não dá mais tempo. Então, no nome de Jesus, faça tudo agora, hoje, nesse exato momento, porque amanhã pode não dar mais tempo e depois não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta chorar de remorso, não adianta chorar porque não deu tempo de se reconciliar, de pedir perdão, de abraçar, de dizer que ama. Ah, eu queria ter falado tantas coisas, eu queria ter feito tantas coisas, mas não fez. Então, no nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração, valorize aquilo que você tem, porque amanhã pode não dar tempo. Amém? Eu sei que essa palavra que eu estou trazendo para você nesse dia, logo de manhã cedo, é algo triste, mas é algo real, é algo verdadeiro. Então, em nome de Jesus, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E que essa palavra possa ser de transformação para a sua vida no dia de hoje. Que algo hoje dentro do seu coração mude. Entende? Que algo dentro do seu coração mude e que você decida fazer hoje aquilo que você estava planejando fazer amanhã ou o mês que vem. Faça hoje, ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.